Nós abrimos essa edição do Jornal Jovem Pan atualizando as informações sobre a captura de 2 criminosos ligados ao Comando Vermelho, foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró. Assunto para a repórter Janaína Camelo. Depois de pegadas e objetos serem encontrados nas áreas de busca, um fato novo veio a público hoje. O que foi localizado? Janaína, boa noite, bom trabalho. Muito boa noite, Thiago, para você, para todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, esse fato novo é a foto aí, uma imagem de um buraco por onde esses presos teriam passado, né? Durante essa fuga na última madrugada aí da quarta-feira. Não há informações certas sobre o tamanho desse espaço, desse buraco, mas nessa imagem dá para ver aí que há um espaço suficiente, segundo os investigadores, para sim passar uma pessoa por ali. Essa foto, ela faz parte da perícia técnica que foi realizada no presídio de Mossoró e que foi concluída hoje. E aí os resultados dessa perícia serão aí informados pela Secretaria Nacional de Política Penal. Mas esse buraco, a gente sabe do que já foi informado nas investigações até agora, que ele foi feito ali onde seria instalada a iluminação da cela, e foi por ali que esses 2 presos conseguiram acessar o teto, né, do presídio, e dali então conseguiram cortar com um alicate a grade que dá o acesso ao lado de fora da penitenciária. E hoje, como você disse, Tiago, pessoas que moram ali na região rural onde está sendo feita toda a operação de busca, né, desses fugitivos, disseram que viram esses 2 homens, avisaram aí aos investigadores, porque fotos deles estão sendo muito divulgadas ali, principalmente entre os moradores da região, e eles disseram que as pessoas que foram vistas ali, o rosto delas, né, estão de acordo ali com as fotos que estão sendo divulgadas. Os foragidos, só lembrando, são Deilson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e eles fazem parte aí da facção criminosa Comando Vermelho. Além desses relatos, também os investigadores encontraram hoje de manhã pegadas e também um lençol e 2 camisetas ali nessa região de busca, sendo que uma dessas camisetas, Thiago, é o uniforme que é usado aí pelos presidiários da penitenciária de Mossoró. Esse trabalho, ele conta aí com 300 policiais, cerca de 300 policiais da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária e também das polícias local, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil, com ajuda ali, eles estão usando helicópteros e também drones. Então, os policiais acreditam que eles continuam ali nessa região, que eles não saíram dali. Então, essa operação, ela está sendo concentrada onde esses vestígios foram encontrados, né? Num raio ali de 15 quilômetros entre o presídio e o centro de Mossoró. Inclusive, ontem, durante uma coletiva de imprensa, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chegou a dizer que, pelo andar das investigações, era só questão de tempo até esses 2 fugitivos serem capturados. Tiago. E, Janaíne, mais uma medida de reforço na segurança foi anunciada nesta sexta-feira, dessa vez em relação aos policiais penais. O que muda? Qual a novidade? Pois é, o secretário executivo do Ministério da Justiça, que é o Carlos de Almeida, ele enviou um ofício ao Ministério da Gestão pedindo e requisitando a nomeação de 80 policiais penais federais. Essa medida, inclusive, já tinha sido anunciada ontem também pelo ministro Ricardo Lewandowski como uma das medidas aí para reforçar, né, o sistema das penitenciárias federais. Então, para justificar essa nomeação dos 80 policiais, o secretário executivo, ele escreveu nesse ofício aí sobre a necessidade de enfrentamento às organizações criminosas que colocam em risco a integridade do sistema prisional brasileiro. É o que está escrito nesse ofício. E aí o secretário também diz que o reforço desse efetivo de policiais irá contribuir para coibir de forma efetiva e eficiente qualquer tentativa de evasão que possa vir a ser arquitetada ou orquestrada pelos líderes das organizações criminosas. Manuel Carlos também cita aí que ele fala sobre lacunas aí no quadro de funcionários do Ministério da Justiça depois de aposentadorias e até de recentes exonerações para justiça
ratificar também essas nomeações. Então, assim que nomeados esses 80 policiais, depois de fazer todo aquele processo burocrático, né, administrativo para posse, eles serão imediatamente então deslocados aí, levados, enviados para as 5 unidades dos presídios federais de segurança máxima aí do sistema penitenciário. Tiago. Naina, ontem a gente falava aqui que alguns parlamentares queriam convocar ou convidar Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional. Essa decisão agora está nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira. Qual que é o rito, qual que é o trâmite a partir de agora? Pois é, Tiago, mesmo com essas medidas anunciadas pelo ministro Ricardo Lewandowski, né, para proteger, para reforçar a proteção do sistema penitenciário federal, os parlamentares exigem, então, que o ministro, ele compareça pessoalmente ao Congresso Nacional e esclareça aí, porque houve uma fuga de uma penitenciária de segurança máxima. Então, o seguinte, já há alguns requerimentos, como você disse, protocolados, né, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Alguns desses requerimentos foram protocolados pedindo o comparecimento de Lewandowski no plenário da Câmara dos Deputados. Aí, nesse caso, para marcar essa data da sessão, da audiência no plenário da Câmara, isso é de total responsabilidade do presidente da Casa, do presidente Arthur Lira. Então, é diferente das comissões, né? Porque nas comissões, isso é de responsabilidade do colegiado ali, que decide convocar ou convidar ali a autoridade. Então, no caso do plenário, o ônus fica para chamar Lewandowski a se explicar no plenário, é totalmente do presidente Arthur Lira neste caso. E é saber se Arthur Lira vai querer comprar mais essa briga com o Palácio do Planalto, porque aí vai ser necessário toda uma discussão, uma negociação política aí por trás disso, né, Tiago? Mas além desses pedidos aí para esclarecimentos no plenário, a gente sabe também que a Comissão de Segurança da Câmara, por exemplo, também quer fazer esse pedido. Ele ainda não foi protocolado porque é preciso, primeiro, que essas comissões sejam instaladas, mas os membros ali da Comissão de Segurança da Câmara afirmam que assim que a comissão for instalada, eles também vão protocolar esse pedido para convocação do ministro Ricardo Lewandowski, para explicar toda essa situação, né, Tiago? Isso, Janaína Camilo de Brasília, trazendo um panorama dessa situação da fuga dos presos nessa semana. A Janaína volta na programação aqui da Jovem Pan e já vou girar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela conosco. Dora, boa noite para você. Começando pelo fim, será que vai ser inevitável para o governo tentar que o ministro da Justiça não compareça ao Congresso Nacional? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano Vilela. Boa noite a todos. Eu acho que é inevitável que ele vá. Inclusive, não vejo nada demais. Há uma situação muito grave que não se remete só à fuga, mas o que significa a fuga dessas pessoas no sistema prisional, e realmente o Congresso é esse espaço. Agora você vê, né, essa demora, o que se diz que a cada dia fica ruim para o governo, mas sabe o que eu lembrei, gente? Lembra daquele serial killer de Goiás, em 2021, Lázaro Barbosa? Sabe quantos dias? 20 dias para capturarem aquele, né, mobilizou todo mundo prestando atenção, e eram 70 policiais que estavam aqui, são 300, 3 helicópteros, drones, uma área que, segundo o ministro, não é tão grande assim, 15 quilômetros, e ele mesmo, o ministro mesmo disse, deu a entender, né, que ali foi uma coisa meio improvisada, meio atabalhoada, meio sem sustentação. Já fica um pouco difícil a gente achar que essas pessoas não tiveram nenhum tipo de ajuda, né? Mas, enfim, acho que a questão da demora, porque eu lembrei desse negócio do Lázaro Barbosa, eu acho que não é alguma coisa tão absurda assim. É que de longe a gente fica aflito, né? Lá de perto, quem está com a mão nessa massa é que sabe das dificuldades. O governo continua anunciando mais medidas, no caso aí dos policiais penais, para tentar melhorar a situação dos presídios. A gente já discutiu muito isso ontem aqui. O que mais pode se avançar e essa discussão e a dificuldade ainda de se encontrar esses 2 criminosos?
Bem-vindo. Olha, Tiago, uma boa noite a você, boa noite a Dora e todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Eu vejo que o governo ele está dando a resposta que precisa ser dada no sentido de trazer mais quadros, no sentido de adensar a fiscalização interna dentro dos presídios. É importante que seja feita uma apuração rigorosa, porque cada vez mais fica difícil acreditar que foi algo fortuito, foi força do acaso. As evidências vão demonstrando, e inclusive essa demora, talvez, no próprio fato de se encontrar esses fugitivos, pode-se demonstrar que talvez exista um certo conluio dentro da própria instituição penitenciária, o que tem que ser coibido de uma forma dura pelo governo. Agora, eu vejo que, nesse sentido, embora seja normal, correto, corriqueiro até o ministro ser chamado para falar no parlamento, nesse caso eu vejo que talvez seja um pouco fora de hora, talvez o ministro ainda nem esquentou a cadeira direito. Eu vejo que nesse sentido ele vai ter muito a falar no sentido de propostas, mas pouco em relação ao que vinha sendo feito para os presídios federais.